Qual é a importância do pensamento sistêmico? Quais são as diferenças entre o pensamento reducionista, mecanicista e o pensamento sistêmico? Bem-vindos a mais um vídeo do curso de Ecologia Integral da Escola Ideal. O pensamento reducionista mecanicista foi herdado dos filósofos da Revolução Científica do século XVII. A nossa cultura é muito influenciada por este pensamento. Em contraposição, o pensamento sistêmico é uma abordagem da realidade que foi estudada de forma acadêmica no século XX. Podemos observar a presença do pensamento sistêmico em diversas culturas milenares e tradicionais. O padrão de pensamento é o fator essencial da percepção, avaliação e tomada de decisão. Logo, todas as soluções ideais que envolvam o nosso planeta têm como diretriz o pensamento sistêmico. O mesmo é a base fundamental para um diagnóstico integral de qualquer situação. Vamos falar da abordagem. Aqui nesta apresentação, nós vamos falar primeiro do pensamento reducionista e mecanicista e em seguida abordaremos o pensamento sistêmico, buscando finalmente mostrar exemplos. Agora vamos falar de sistemas. Em um sistema, todas as partes atuam em conjunto e harmonia com seu ambiente. Ambiente este que é um sistema maior para que o todo funcione. Tentar compreender somente uma parte de um sistema não tem bom resultado, pois há dependências daquela parte com as demais. Vivemos em um mundo que é uma combinação de linear, causas e efeitos diretos e sistêmicos, que causam efeitos indiretos ou mesmo imprevisíveis. No modelo mental adotado pela maior parte dos ocidentais, estamos familiarizados com acontecimentos e padrões lineares. Um sistema é composto por partes, que se relacionam de forma direta ou indireta. Um sistema, ou seja, um conjunto complexo, é limitado pelo ponto de vista do observador ou um grupo de observadores. Ele pode abrigar outro sistema e ser vinculado ao tempo e espaço. Então é muito importante essa característica do observador limitar o sistema. Aqui temos exemplos de um sistema natural planetário, que é o ciclo do oxigênio, em diferentes biosferas e terrenos, em diferentes tipos de trocas. Outro exemplo é o ciclo da água, complexo e cheio de detalhes, interrelações, que é o nosso famoso ciclo da água. E outro sistema importantíssimo da gente sempre lembrar é o nosso corpo humano, que é composto por diversos sistemas interrelacionados e interconectados. Agora vamos falar especificamente sobre os paradigmas do pensamento reducionista e mecanicista. Por exemplo, o pressuposto da simplicidade é um paradigma desse tipo de pensamento. O microscópico é simples. Este tipo de pensamento quer sempre analisar um evento ou objeto, buscando relações causais lineares. O pressuposto da simplicidade tira o objeto de estudo do seu contexto. Portanto, a compreensão das relações entre o objeto e o todo ficam limitadas. Podemos falar que esse pressuposto é uma atitude de atomização científica ou uma atitude de fragmentação científica. Separa-se o mundo complexo em partes. E isso, como já falamos, prejudica a compreensão da realidade. Outra atitude do pensamento reducionista mecanicista é o pressuposto que provoca a compartimentalização do saber, fragmentando o conhecimento em diferentes disciplinas científicas, que é a atitude ou, que classifica os objetos, não permitindo que um mesmo objeto pertença a duas categorias diferentes. Observem vocês na ciência essa atitude ou. Ela é muito presente na forma que a nossa ciência ocidental se desenvolveu.
Outro pressuposto é o da estabilidade, a crença de que o mundo é estável. O pressuposto da estabilidade leva o cientista a estudar os fenômenos em laboratório, onde exerce controle sobre todas as variáveis. É importante considerar que quaisquer tipo de análise e conclusões vindas deste tipo de estudo laboratorial não vão condizer com a realidade. Ao levar um fenômeno para o laboratório e excluir seu contexto e complexidade, exclui-se toda a verdadeira história. O pressuposto da previsibilidade. Basicamente, é a ideia de que um fenômeno poderá ser controlado e previsível. Esta controlabilidade dos fenômenos vem da crença de que o comportamento do sistema é determinado pelas regras ou instruções do ambiente. Isso mostra uma visão muito simplista das dinâmicas naturais. E é muito importante a gente ressaltar isso. O pensamento reducionista mecanicista, ele tem uma visão simplista da dinâmica natural. Outro aspecto importante considerar é que nesse paradigma, a instabilidade de um sistema é vista como um desvio. Outro pressuposto é o da objetividade, que é pensar por julgamentos. Muitas vezes, em função da dificuldade em tratar múltiplas variáveis, a pessoa, ao pensar linearmente, tende a fazer sínteses na forma de impressões que podem virar julgamentos. E também o relatório impessoal e as normas de trabalho científico orientam uma linguagem impessoal que visa mascarar a comunicação, de forma a darem uma impressão de ausência de um sujeito. Resumindo, a ciência tradicional procura simplificar o universo para conhecê-lo ou saber como funciona. E em muitos momentos ela discrimina as opiniões e subjetividades do observador. Agora vamos focar no pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano e para a descrição do universo material. Podemos dizer, genericamente, que um sistema é um conjunto de partes que interagem entre si. Dizer que algo é um sistema significa afirmar que esse algo é constituído por um conjunto de partes que se influenciam mutuamente. Vamos abordar agora os paradigmas ou pressupostos do pensamento sistêmico. O pressuposto da complexidade reconhece que a simplificação ofusca as interrelações dos fenômenos do universo. É imprescindível ver e lidar com a complexidade do mundo em todos os seus níveis. O pressuposto da instabilidade reconhece que o mundo está em processo de tornar-se. A consideração da indeterminação, com a consequente imprevisibilidade, irreversibilidade e incontrolabilidade dos fenômenos, é uma característica do pensamento sistêmico que prevê outras relações que não são causais para os eventos do universo. O pressuposto da intersubjetividade reconhece que não existe uma realidade independente de um observador. O pensamento sistêmico inclui múltiplos focos, aspectos, variáveis, partes e relações. Este pensamento busca por várias soluções combinadas para resolver um problema e também atingir vários objetivos simultaneamente, como também aprender algo com a situação em um horizonte de tempo mais realista. Pensando sistemicamente, conseguimos perceber que somos parte de vários sistemas interrelacionados. Isso permite melhorar nosso desempenho como líderes, tomar decisões mais conscientes e consistentes e gerenciar com mais efetividade.
Eu sugiro a todos que conheçam mais a teoria geral dos sistemas, os conceitos fundamentais dos sistemas, como, por exemplo, a entropia, que todo sistema sofre deterioração, sintropia. Para que o sistema continue existindo, tem que ter forças contrárias à entropia, homeostase, que é a capacidade de manter equilíbrio, heterostase, que toda vez que há uma ação imprópria ou um desgaste nesse sistema, ele tende a se equilibrar. Observar que o estado de equilíbrio, segundo a lei da entropia, ele é um pouco diferente do que pode parecer pelo senso comum. Agora vamos tratar de alguns exemplos do pensamento linear e também efeitos dele. Os efeitos do pensamento linear. Uma pessoa pensando linearmente trabalha focada em uma parte, em uma perspectiva. Ela enxerga a árvore, mas não vê a floresta. Uma pessoa pensando linearmente tende a extremos. Outra característica do pensamento linear é pensar por julgamentos, que a gente já falou. Outro efeito do pensamento linear é a busca por solução única para um problema. As interpretações pobres, causas e efeitos distorcidos ou incompletos, conflitos e decisões de baixa qualidade. A teoria dos sistemas começou a ser aplicada também na administração, principalmente em função da necessidade de uma síntese maior e integração das teorias científicas, das relações humanas, estruturalistas e comportamentais. E também da intensificação do uso da cibernética e da tecnologia da informação nas empresas. Agora vamos a alguns exemplos do pensamento linear que nós temos em nossa sociedade, no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o monocultivo. O monocultivo, mesmo tendo prós, que é uma produção especializada, tecnologias avançadas, uma eficiência mais alta, os contras do monocultivo são muito maiores, como, por exemplo, degradação do solo, uso de fertilizantes, problemas com pestes, demanda de água mais alta, biodiversidade baixa. O monocultivo, repetindo, é um exemplo do pensamento mecanicista e reducionista em nossa sociedade. Outro exemplo da aplicação do pensamento reducionista mecanicista em nossas vidas é a medicina ocidental, que trabalha muito dividindo os sistemas humanos. Os médicos são muito especializados, o que causa a demanda contínua de médicos mais holísticos, medicinas integrativas e afins. Agora, o último exemplo da compartimentalização do conhecimento nas nossas vidas é o currículo escolar, que segmenta em matérias ou disciplinas o ensino, e nós vemos atualmente uma tendência a trabalhar de forma interdisciplinar, um retorno à interdisciplinariedade, o que é um desafio, já que nós vivemos